Eu finalmente li o final de Jujutsu e estou aqui para comentar desse final que foi... Bem, foi um dos finais. E, inclusive vale dizer que esse final não foi tipo Boku no Hero, que foi... Filho da puta, arrombado, desgraçado, fedorento. Portanto, já estamos no lucro, né? Mas seja lá como você se sinta com o final dessa história, já vai se inscrevendo no like aí, meu querido amigo. Porque sinta-se à vontade para comentar nesse vídeo quanto quiser sobre o que você quiser falar, porque tem coisa para dizer sobre esse finalzinho, viu? Mas bem, vamos para essa situação toda. Pra começar, já posso dizer que esse último capítulo foi interessante, pero no mucho. Porque, minha nossa, viu? Tem umas coisinhas ali que foi bem interessante, mas tem muita coisa que foi só, sabe? Aconteceu. E bem, como eu não quero falar as coisas baseado com vozes da minha cabeça, vamos para o mangá, né? Pra entender direito como é que foi esse último capítulo. E o capítulo começa basicamente com uma missão super normal e nada assim muito complexa, envolvendo a Nobara, o Itadori e o Fushiguro. Onde basicamente a Nobara tá dizendo que não encontrou nada assim de muito amaldiçoado na pessoa que está amaldiçoada, logicamente. Eis que o Fushiguro, utilizando seu cérebro de emo, consegue entender as coisas direito e fala que provavelmente o cara tá por perto, pois a técnica funciona de uma certa distância. Mas não dá pra saber, porque é uma área onde tem uma porrada de gente, uma porrada de casa, então é impossível de saber. Mas aí a Nobara e o Itadori vão lá fazendo as estratégias deles, que são uma bela bosta, e o Fushiguro, como sempre, dizendo o que é que está uma bosta naquela estratégia, né? Tanto o Itadori quanto a Nobara fica lá reclamando porque o Fushiguro se acha e tal, mas no final das contas, ele basicamente deu a estratégia inteligente, que é basicamente atrair o cara por uma forma natural, para pegar e encontrar ele de forma boa num lugar aberto. E é isso que eles fazem esse plano acontecer, com a mulher indo pra longe lá com o namorado, basicamente, e aí ela vê que o olho dele voltou ao normal, ou seja, o alcance da técnica saiu e dá pra ver direitinho o cara, a Nobara vai lá e acha ele. Com o menino Itadoritos e Nobara indo atrás do cara lá, que estava fazendo as besteiras que estava fazendo, basicamente a técnica dele afeta os dois, eles ficam com esse zoião aí gigantesco. E vale ressaltar, que técnica amaldiçoada bosta, viu? Mas bem, ainda bem que temos o Fushiguro ali pra fazer o trabalho direitinho, e com o cão divino ele captura o cara. E vale destacar, hein, o cão divino tá no shape, viu? O bichinho ficou poderoso. O Sukuna fez diferença pro Fushiguro, viu? E tendo prendido esse doido aí, basicamente ele explica que a mulher lá, que ele estava amaldiçoando, trabalhava num lugar lá no Japão que não faz o menor sentido pra gente, que é basicamente um lugar onde tem homens e mulheres que você senta pra conversar, e é isso, eles estão lá, você aluga eles pra conversar, pra fazer coisas, mas nada imoralidades, tá ligado? De vez em quando eu sinto um certo medo do Japão, principalmente envolvendo uns bagulho doido que nem esse. Mas beleza, né? A história lá do cara que aluga namorada existe por algum motivo, né, velho? O ponto é, ele visitava aquele lugar, ele começou a amar essa mulher porque ele conversava toda hora com ela e alugava ela e blá blá blá. E no final das contas ele deu uma bolsa super cara pra ela e ela só tacou foda-se, ficou com a bolsa e não liga pra ele. Não sou o cara com a maior experiência romântica do mundo, mas eu tenho quase certeza que isso acontece bastante, viu? Como disse a própria Nobara, basicamente é o sujo falando mal lavado. Aquela mulher fez merda, o cara fez merda também, então acontece. Porém, senhoras e senhores, é aqui que a situação começa a ficar realmente interessante, pois basicamente vai lá nosso menino Itadoritos conversar com o cara, dizendo que ele não precisava ficar tão triste, porque ele não ia ser executado ou nada do tipo. E o cara fala que já era, né, mais velho, ele sabia que fez cagada, mas nosso menino Itadori acaba se lembrando de uma conversa que ele teve com o Gojo antes lá atrás da luta dos mais fortes e tal. Os dois estavam basicamente conversando sobre as situações do treinamento deles, onde o Gojo manda a maior pedrada deste capítulo, que é basicamente a frase: "Você não acha que já deu de Satoru Gojo, não?" Comentarei mais disso sobre o decorrer do vídeo, mas já deixo claro, isso é com certeza uma mensagem do Gege dizendo que cansou de fazer o Satoru Gojo, e eu explicarei o porquê. Mas o ponto interessante dessa conversa é o fato de que o Gojo abriu seu coração para o nosso menino Itadori, onde ele diz que caso acontecesse alguma coisa com ele, ele queria que tanto o Itadori quanto os outros alunos dele, como também o Yuta e por aí vai, herdassem os desejos do Gojo, que é basicamente fazer com que esse mundo de merda de Jujutsu se torne alguma coisa melhor. E é isso basicamente que ele tá tentando fazer com que o Yuji pensasse naquele momento. O interessante é que ele mesmo, o próprio Gojo, disse que queria que as pessoas se esquecessem dele. E o Itadori até comenta que isso era muito pessimista para as coisas que o Gojo normalmente falaria. Mas ele fala que isso daí é coisa de jovem, ele não entenderia naquele momento da vida dele. E voltando do flashback, vemos nosso menino Itadori encorajando o cara lá e dizendo que ele podia pensar bastante ainda no que ele fez. Ele fez merda, mas isso não significa que a vida dele vai ficar uma porcaria a partir daquele momento. Então o Itadori diz que talvez ele até espere ele em alguma futura missão. E, nesse momento, nós vemos que nosso menino Itadori está sim herdando os ideais de Satoru Gojo para fazer com que as pessoas que estão entrando no mundo de Jujutsu a partir de agora vejam as coisas de uma forma diferente, não tenham a vida destruídas, que nem o próprio Gojo teve, né? E agora começamos o momento que eu considero o melhor momento desse último capítulo de Jujutsu, sem sombra de dúvidas. Simplesmente nós vemos o Mahito e o Sukuna no pós-vida, onde basicamente o Mahito já diz logo de começo que ele tá lá, porque a técnica dele altera e mexe com a alma, então, né, ele não vai necessariamente morrer assim tão facilmente. Mas também tem a questão de que ele quer perguntar pro Sukuna, porque ele percebeu que ele tá ali fazendo todas as besteiras que
que faz, as loucuras que faz, por vingança das coisas que ocorreram quando ele era criança, das pessoas que não aceitaram necessariamente ele. O Sukuna diz que basicamente dá no mesmo caminho que ele seguiu e o treco todo que o Mahito tá falando, porque ele fez as coisas que queria, do jeito que queria, e também porque ele não conseguia ver outra forma de fazer as coisas. Mas ele tinha sim duas escolhas, exatamente, de fazer coisas diferentes. Nosso querido Ryomen Sakana basicamente disse que não seguiu nenhum desses dois caminhos e seguiu o caminho dele de destruição, matança e blá blá blá, porque ele não conseguia conter as maldições que estavam dentro dele. Então ele só deixou elas saírem porque temia que destruíssem ele mesmo. Mas aí o Sukuna diz uma coisa bem interessante, que é basicamente que se ele pudesse dessa vez, escolheria uma vida nova, sabe? Fazendo coisas diferentes, tomando decisões diferentes. E aí o Mahito reclama, esbraveja, dizendo que esse daí não era mais o Sukuna que a gente viu lá em Shibuya, que matava e destruía tudo. Mas aí, na minha opinião, o Sukuna fala a melhor frase desse capítulo todo, que é claro, eu perdi, né? E enquanto isso, fica lá o Mahito todo puto, esbravejando, dizendo que parece uma criança agora, porque ele é o único que tá rancoroso, ruim e mal. É, nisso daí que dá ser uma maldição, que basicamente é a soma de todo o rancor dos seres humanos, né? É uma coisa meio infantil no fim do dia. Nossa, o Sukuna realmente teve um final bem interessante, principalmente que ele considerava tudo na base da força. E agora que ele perdeu, e não é logicamente mais forte, ele basicamente aceitou isso, sabe? Ele não ficou puto, não quer matar ninguém. Ele só aceitou e decidiu seguir um novo caminho pra ter coisas novas na vida dele. E aí temos uma página completinha e bonitinha lá dos nossos queridos personagens andando e mostrando suas belezas lá, né? E vemos o fim que teve o último dedo do Ryomen Sukuna, que no caso é esse dedo aí do meio, né? Parece que o próprio autor tá dando o dedo do meio pra gente, mas acontece. Foi na verdade o Itadori que jogou aí, porque não tem mais a alma do Sukuna, não tem como fazer ele reviver a partir disso daí. Ele morreu mesmo. Então no fim das contas é só um amuleto legal que tá aí protegendo as coisas. Sabe, esse final foi realmente uma coisa bem normal. Não teve nada de tão incrível, não teve nada de tão uau. Teve os momentos realmente muito interessantes, como o momento do Gojo e o momento do Sukuna. Teve, mas não foi lá essas coisas não. Aquela missãozinha ali foi uma missãozinha mequetrefe que ninguém liga muito. Mas aconteceu, né? Pelo menos a gente veio o nosso trio novamente junto. Eu não vou dizer que foi sem graça, porque teve essas duas partes que foram bem legais mesmo. Mas, tirando isso, foi meio meh mesmo, né? Mas agora, meus amigos, falando do final, num geral, assim, foi interessante em alguns pontos, mas na maioria dos pontos foi bem marrom menos. Tem o ponto também de que todo mundo simplesmente cagou para a morte do Gojo, tem esse ponto também, que entra no fato também, que eu disse que ia explicar, que é o fato de que o Gege não gosta do Gojo, porque ele é um empecilho na vida dele, porque o Gojo é simplesmente o personagem mais poderoso dessa história, é o personagem mais carismático, e não dá pra fazer nada na história enquanto o Gojo estiver lá, ele resolve tudo, e ele é o cara mais interessante, então ninguém vai prestar atenção nos outros personagens. E é por isso que eu acredito que esse Estamos Cansados de Satoru Gojo foi muito o Gege que colocou lá dele mesmo, não foi nem questão da própria história, foi com certeza o Gege que colocou lá por ele. Também tem a questão de que teve uma porrada de coisa muito mal explicada, umas coisas bem nada a ver, tipo, o que foi que aconteceu com a assimilação lá do Kenjaku, o próprio jogo do abate que ainda não acabou. Tem umas coisas muito loucas que aconteceram lá e que parece que não fizeram diferença nenhuma. Tipo, a própria queda das 3 grandes casas, não deu em nada, tá ligado? E isso é porque eu nem menciono o fato dos Estados Unidos estarem roubando pessoas com energia amaldiçoada, só porque eles descobriram que existia energia amaldiçoada. E aqui entra uma situação que eu posso dizer, meu maior problema com Jujutsu. Pra mim, Jujutsu é uma história muito legal, tem muito entretenimento ali, tem muito personagem muito legal, tem muita coisa divertida acontecendo na sua tela. Porém, ele tem um problema, que é um problema que me quebra muito, porque é uma das coisas que eu mais gosto em história, que é basicamente dar tempo ao tempo para nós gostarmos dos personagens, do universo e das coisas. Às vezes é tudo tão rápido em Jujutsu que, meu Deus do céu, não tem tempo para desenvolver personagem, universo, quase nada. Mas eu confio bastante no Gege, ele escreve muito bem e também desenha de uma forma muito maneira. Então, no fim do dia, eu acredito que se houver um Jujutsu Kaisen 2, né, como as pessoas andam pensando por aí, ou qualquer história que o Gege vai querer fazer depois de Jujutsu, na minha opinião, vai estar muito maneiro. No fim das contas, por causa de tudo isso, deu bosta, né? Vamos concordar que o final não foi tão legal quanto todo mundo queria que fosse. Mas vai aqui minha nota, um redondo e bonitinho 8, porque Jujutsu é bem legal. Tem umas coisas meio sem graça, por fato de que muitos personagens não importam tanto e que o protagonista é basicamente o Gojo, e que no fim do dia o Itadori não conseguiu ser o protagonista de jeito nenhum, não só pra mim, mas pra muita gente por aí. Sim, mas também tem a questão de que foi uma história bem legal. Vai me dizer que você não achou muito maneiro ver o arco de Shibuya no anime? Vai me dizer isso, seu safado. Mas bem, esse foi Jujutsu Kaisen, uma história bem legal, bem interessante, com os personagens que mereciam ser bem mais desenvolvidos. E é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui, meu querido amigo. Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho. E é basicamente isso. Falou, meu parceiro!